Boa tarde, gente. Vamos para mais uma resenha. Hoje eu trouxe Laços de Família, da Clarice Lispector, mais especificamente o conto Amor. Laços de Família é uma coletânea de contos da Clarice, contemporânea. Eu vou falar mais especificamente do conto Amor, porque é um dos contos mais importantes desse livro, se não o mais importante, porque ele já foi leitura obrigatória na Unicamp. E ele mostra muito da forma peculiar e pessoal de como a Clarice costuma escrever, que é uma escrita de muita introspecção. A gente tem muito contato com o que os personagens pensam e é muito profundo, né? O sentimento do personagem é muito valioso. E a Clarice também, nesse conto, principalmente, ela traz elementos que não significam apenas aquilo, mas as coisas têm significados profundos. Então vamos explicar um pouco desse conto. Amor tem como protagonista a Ana, que ela é uma dona de casa, logo no começo ela é apresentada, a família dela é apresentada, a gente já vê que a Ana é uma mulher de classe média, ela tem uma família bem estruturada, tem filhos, um marido, e ela não trabalha ali. Ela passa o dia costurando roupas para os filhos, regando as plantinhas, pensando o que que ela vai fazer para o jantar. A gente vê que a vida dela é pacata. E esse primeiro momento nos conduz a um pensamento de que ali é tudo muito monótono, não tem nada com que se preocupar. Só que o narrador ele nos conduz, né, a pensar, a ficar em alerta, porque ele fala que certa hora do dia é perigosa, aquela tardezinha que tá tudo muito tranquilo. E ele também fala que as plantas da casa da Ana riem dela. E é importante mesmo a gente ficar em alerta, porque a história ela tem segmento, ela começa com a Ana no bonde. Ela foi comprar ovos para alguma coisa que ela queria fazer no jantar. E ela tá no bonde ali quando de repente o bonde para em uma parada e ela se depara com um cego mascando chiclete. É aí que a gente vê que nada ali é por acaso, porque esse cego, ele tá ali sem visão, ele não enxerga, ele tá fazendo uma coisa que é monótona e ele tá mascando chiclete. Chiclete é uma coisa que a gente entende como algo que a gente usa para enganar a fome e que a gente não vai comer aquilo ali, né? E ele tá ali vendado para a vida, ele não enxerga a realidade, ele tá com os braços avançados para frente, como se ele tivesse pronto ali, só que ele não enxerga o entorno dele e ele tá fazendo aquele movimento monótono. A Ana ali, ela faz um paralelo com a vida dela e ela fica perturbada, né? Tem até uma questão que a Clarice gosta muito de usar, que ela usa na Hora da Estrela, que ela mexe com o sentimento dos personagens. Então ela fala que ela não sabe se ela ama o cego, se ela odeia o cego, mas aquele cego ele provoca um sentimento na Ana. O bonde retoma, ele dá partida de maneira muito brusca. Os ovos que estão no colo da Ana, dentro da sacola de crochê que ela mesma bordou, eles quebram e eles transbordam a sacola. E a Ana dá um grito, né, com o susto e o motorista para. Isso tudo, gente, acontece muito rápido. A história ali, a Clarice ela não vai parar para explicar o que significa cada coisa e a história também não se explica. Ela está acontecendo de maneira diferente do que a gente viu no começo. O que que significa ali os ovos dentro daquela sacola que a Ana mesmo bordou para ela? Os ovos significam a fragilidade da Ana agora extravasando a bolha que ela mesma criou em torno dela. O cego convida a Ana a enxergar a realidade da forma como ela é, enxergar a vida com mais vida. E o bonde dá aquela arrancada assim, do tipo, meu, a vida não espera, vamos? E ela se ajeita ali
o bonde retoma a partida, ela fica tão intrigada pensando no cego que ela perde o ponto da parada dela, ela vai parar no jardim botânico e aquilo ali para ela é uma realidade nova. Ela começa a andar pelo jardim botânico observando as árvores, os frutos que caem das árvores agora, é tudo muito intenso para Ana. Ela vê os frutos ali mancharem os bancos, mancharem o chão com a cor forte que tem os frutos e ela até fala até do gosto das frutas serem doces, feito mel, e é tudo muito diferente, diferente de como as plantas na casa dela são. E ela se perde ali, tanto que ela fica presa no jardim botânico. E o segurança lá, desculpa, eu não te vi, não. E ela vai para casa, ela chega em casa, ela tá tão transtornada que ela se sente mal de ir pro elevador e subir para casa dela. E a Ana chega ali, ela se depara com um dos filhos dela e a gente vê uma das cenas mais fortes desse conto, que quando eu li eu cheguei a chorar, que a Ana olha pro filho dela, o filho dela vai abraçar ela, ele vê que tem algo de diferente na mãe dela, na mãe dele, e ela fala assim: "Filho, não deixa a mamãe te esquecer". E a gente sente como se a Ana tivesse disposta a abandonar tudo para viver aquela realidade. O filho dela se solta dela com medo da mulher que ele tá vendo ali, que ele vê que ela tá diferente. Ele sente isso. E a história continua, a Ana vai jantar com a família dela. Eles jantam ali e tem um momento que acontece um estouro na cozinha. No começo da história, o narrador já explica que o fogão da Ana estava com problema. Aí acontece um estouro, ela vai ver que aconteceu e o marido dela fala: calma. Ele puxa ela pela cintura, carinhosamente, e num ato que ele não era acostumado a fazer, pega ela pelas mãos e leva ela pro quarto, né, dando a entender que talvez a Ana possa ter voltado, deixando o final do livro subjetivo. A gente não sabe se alguma coisa mudou para Ana ou se permaneceu ao mesmo e foi só mais um dia muito louco na vida dela. E esse conto, ele nos faz pensar até por que será que a história se chama Amor. Porque você pegando o livro assim, folheando, vê o título Amor, a gente pode até associar ao amor romântico, né? Ah, que é uma história de amor. Só que talvez não. Talvez o conto se chame Amor para fazer essa contradição. Será que o amor, ele tá na rotina, ele tá no dia a dia ali, ou ele tá no impacto, ou ele tá na paixão, ele precisa da paixão? Porque a Ana, se a gente observar, ela é uma personagem que ela vive em função das pessoas que ela ama. Ela vive em função do marido, dos filhos. Ela não tem a própria história, né? A história dela depende dessas pessoas. E o cego, ele gera um sentimento na Ana, né? Então, será que o amor ele tá aqui ou ele precisa da paixão? O amor, ele precisa ser primeiro o amor próprio. A gente precisa primeiro se amar, construir a nossa história para depois talvez amar os outros, ou o amor ele depende dos outros. Então, até o título desse conto, ele é pesado. A história inteira é pesada. Então, eu convido vocês a lerem Clarice, lerem mais história dessa autora brilhante, uma das maiores da língua portuguesa. E não é à toa. Sou muito fã da Clarice e eu quis trazer essa história tanto agora pro TikTok, que eu tô no TikTok, quanto pro Instagram, para fazer mais uma resenha e eu não pretendo parar.